como o estado de sítio pode interferir na política brasileira e como isso pode afetar o cotidiano das pessoas, como o estado de sítio funciona na prática. O estado de sítio é um instrumento político e burocrático sobre o qual o chefe de Estado, no caso do Brasil, o presidente, suspende temporariamente a atuação dos poderes do judiciário e do legislativo e os submete ao executivo. Quando o estado de sítio está decretado e em funcionamento, o Estado tem autonomia para reduzir algumas das liberdades concedidas aos cidadãos, que vamos ver ao longo deste vídeo. No Brasil, o estado de sítio já foi decretado várias vezes, nos governos como o de Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Rodrigues Alves, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz e outros. Durante a era Vargas, o estado de sítio também foi utilizado por Getúlio Vargas, como forma de controle social. Assim, de novembro de 1935 até novembro de 1937, Vargas governou o país dentro dessa forma. Foi o momento no qual ele se preparou para o golpe do Estado Novo. Já na Quarta República, tivemos dois momentos em que o estado de sítio foi usado ou cogitado. Em 1955, na crise política que culminou no golpe preventivo de 1955, o presidente Nereu Ramos solicitou o pedido de estado de sítio e o país foi governado dentro desse aparato do fim deste ano até a posse de Juscelino Kubitschek, em 31 de janeiro de 1956. João Goulart solicitou a aprovação do estado de sítio ao Congresso em 1963, por conta da crise política, além dos protestos que se espalhavam pelo campo no Brasil. O funcionamento do estado de sítio no Brasil é definido pela Constituição Federal, promulgada em 1988. O texto constitucional trata sobre a questão do artigo 137 ao artigo 141. Basicamente, a Constituição brasileira define que o estado de sítio só pode ser decretado em 3 situações: comoção grave de repercussão nacional, fracasso das medidas tomadas no estado de defesa e declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O decreto do estado de sítio só acontece se o presidente seguir o seguinte roteiro. Primeiro, ele deve consultar o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Uma vez feita a consulta, o presidente deve encaminhar o pedido de estado de sítio para o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional deve se reunir em até 5 dias para votar a aprovação desse pedido. Para ser aprovada a solicitação do estado de sítio, deve ter a maioria absoluta, 50% mais 1, entre os parlamentares. Caso seja rejeitada, naturalmente a medida não entra em vigor. Caso aprovada, a medida tem o prazo de 30 dias e pode ser prorrogada indefinidamente, sempre por 30 dias, até que a situação causadora seja solucionada. Já nos casos de fracasso das medidas tomadas no estado de defesa e declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, ela pode atuar em prazo indeterminado. Algumas das medidas de exceção que podem ser tomadas são: a obrigação da permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, dentro da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens, entre outras medidas. Durante o estado de sítio, o Congresso Nacional continua funcionando. No entanto, os poderes do Legislativo e do Judiciário ficam limitados para que o Executivo possa tomar as medidas necessárias. Durante a atuação do estado de sítio, os membros da mesa do Congresso têm a obrigação de formar uma comissão com 5 membros, com a missão de fiscalizar todas as medidas que são tomadas pelo Executivo, dentro desse período de exceção. Quando o estado de sítio for finalizado, o presidente é obrigado a relatar ao Congresso Nacional todas as medidas que foram tomadas, e caso algo ilegal seja identificado, o presidente pode ser enquadrado dentro do crime de responsabilidade.